Ora, boa tarde a toda a gente. Só vou dar uns segundos para permitir a toda a gente entrar e receber a notificação. Já vi que o Ivo. Pelos vistos agora. Isto agora não me está a deixar convidar, é só com pedidos. Ou eu tenho aqui uma opção de. Sim, eu vi e eu aceitei. Não. Apareceu-me o pedido e eu aceitei o teu pedido. Deixa-me ver. Eu convidei o Francisco também. Já convidei o Francisco, já convidei-te a ti, supostamente. Ok, o Francisco, já estou a ver. Olá, olá, boa tarde. Olá, Francisco. Agora vamos ver se o Ivo aparece, porque da outra vez também com a Inês, só tinha a Inês, depois demorou um bocado a aparecer a Patrícia. Agora vamos ver se aparece. Eu sei o livro não faço, portanto é bom que ele entre. Preciso muito do Deixa eu livro. ver se o Ivo também aparece. Ahm, Deixa eu ver se. Espera aí, eu vou-te convidar outra vez, Ivo. Agora, o Instagram é sempre uma incógnita. Mas que bela prateleira que o livro tem, sim senhor. Com a coleção de Nicholas Sparks. Eu também estava a ver se tinha aqui algum livro dele em casa, mas não tinha. Sim senhor, um fã com um F grande. Já leste isso tudo, Ivo? Falta-me estes 4 E estás à espera do quê? de voltar a ter interesse em ler. Olha que ele Não me ainda tem faças aí esquisito, pá. alguns. Estás doido para ler isso tudo, para papares isto tudo. Olha Então, que ele ainda Opa, tem aí alguns grandes. então este houve uma direto é para o Ivo série. fazer um top Sim, 5 isto do isto Nicholas é com Sparks, letra é isso, não grande. é? Estes aqui, os da Asa, são com letra maior também. Hum. Opa, houve uma altura que eu tive para aí um ano a ler isto, porque já tinha lido tudo o resto dos outros E livros que tinha perdeste uma interesse em aposta. ler. Não, e estava tipo, epá, estou a acumular muitos Nicholas Sparks. E então andei um ano inteiro a ler isto, li para aí só li para aí 10 livros nesse lado, É um ano nesse que não ano. recuperas, sabes disso? Não, fico muito. Pronto. Portanto, hoje o Ivo vai-nos convencer a ler Nicholas Sparks. É para isso que eu vim. Exato. Leiam este é giro. Este é giro. Qual é que é esse? É Nunca o que tu sei. choraste. Um momento inesquecível. Este chorei 3 Ah, vezes. Esse 3 choraste, é vezes esse, o li, ok. 3 vezes chorei. Leste 3 vezes? Li. Isto também, Ok. ó, isto tem 155 páginas. A primeira vez que li isto numa noite. Não? Pronto. E eu leio devagar. isto começou logo a descambar e eu pensei que fosse por causa do Francisco e não foi, foi por causa do Ivo. Por causa Estás a de ver? mim. Minha causa. Sim. Fogo. É assim, Ah, uma coisa que eu não disse. Eu não estou a ver o Nuno, mas opá, deixa Também não estar. pedes grande Seguimos coisa. assim. isto já é o Também não é. normal, às vezes o Sim, Instagram fazer isto. sim. Seguimos assim. Ahm, eu agora até perdi, até esqueci-me do que ia dizer. Olha, bem-vindos a, a esta terceira sessão da jornada de conversa. A vossa sessão era para acontecer mais cedo, mas o Francisco ficou a trabalhar mais uma semana, não é do que era planeado, era um E gato. agora aparece-me aqui um gato. Ahm, e pronto, também vocês foram pais há pouco tempo e precisam do vosso tempo de famílias. Eu não vos quis chatear muito, mas só consegui Chamei de tempo de família. uh, É tempo de chatear-vos sobrevivência. chatear-vos um bocadinho para uma tarde de conversa.
E pronto, eu agradeço a vossa participação. Um, e pronto, vou tentar não vos roubar muito tempo. Eu fiz menos perguntas desta vez, foram só 4 São só páginas. 5 páginas. Ai, 4. Foram só 4. Desta vez Mas foram só olha, 4. Nuno, já agora, obrigado pela tua disponibilidade de fazer isto a uma hora que ninguém vai ver, porque Está realmente aqui às a 9 da avó do noite, Bookstagram. A avó do Bookstagram pronto, desligou as tardes da tirando, Júlia e veio ver isto. tirando a volta do Instagram ninguém vai ver, cá esta hora, ou vem depois em diferido. Mas realmente para nós, para mim e para o Ivo, às 9 da noite, estar aqui até às 10, 10 e tal, primeiro, mesmo que eu pudesse, ia estar com uma carga de sono e já não tinha nada de jeito com bem dormido. Então, com sono, isto é uma desgraça. Portanto, olha, obrigado pela tua disponibilidade de fazer isto mais cedo. Espero dizer alguma coisa de útil. Exato, eu também espero dizer, porque eu estive a escrever até há bocado e o meu cérebro já está assim no modo quem quer desligar. Um, por isso, o meu léxico de português já está a terminar, por isso. Pronto. Então, vamos começar. Eu tenho as perguntas típicas que faço no início, e então a pergunta que eu faço sempre no início é para vocês falarem um bocadinho dos vossos livros. E pronto, darem uma pequena introdução para quem não os conhece, que devem ser para aí 2 pessoas que me seguem no Instagram. E pronto. Então, vá. Primeiro, os fãs de Nicholas Sparks, e começa lá. Então. Então, o meu livro é um livro ambientado em ficção científica, que ele passa-se num futuro distante, num outro planeta que é uma espécie de segunda Terra, maioritariamente nesse planeta, embora há ali mais uns 2 planetas como cenário secundário, mas não há assim muito de viagens interplanetárias nem nada do género. Aquilo acaba por ser, no fundo, é uma narrativa que começa neste livro, mas é para continuar nos livros seguintes, e começa por explorar 9 diferentes pontos de vista. São 9 personagens que não são necessariamente contos, não são histórias totalmente independentes, porque eles vão se cruzando ao longo da história, ou seja, à medida que cada uma das histórias dos personagens se vai desenvolvendo, há uma história maior de pano de fundo que começa a revelar-se. E ainda só, neste primeiro, ainda só revelo um pequeno pedacinho. O segundo ainda está aqui na fornalha, no computador, já revela muito mais e passa o suspeito, mas estou a gostar mais do segundo. E pronto, é assim, espero que o segundo chegue a sair para que o possam ler também e para que possam gostar dele também. E não sei, como sci-fi, acho que é uma coisa que não é muito, não é demasiado futurista, não é. Se calhar é algo que os puristas do sci-fi podem nem gostar tanto, porque acho que está mais para. É um sci-fi ligeiro, porque tem muito da nossa sociedade atual dentro daquela máscara de sci-fi. Pronto, e já agora mostro para quem não sabe do que estou a falar, é este livrinho. Ok, agora o Francisco vai demorar meia hora com a panóplia Não, toda de livros. Pois vou é, eu tenho que falar apresentar só todos, não é só um. vou falar só dos meus últimos 2, porque os outros não estão no mercado e espero que um dia voltem a estar. Ah, e já são mais antigos. Eu tenho 2 livros lançados nos últimos 2 anos, 2 de placeio de emergência. O Mãe é um livro de ficção científica, é uma distopia ambiental. Portanto, passa-se no ano de 2099 e mostra, de acordo com relatos científicos e estudos científicos, o que é que pode acontecer no nosso planeta em 2099, caso nós, atualmente, continuemos a não dar a importância que é necessária à questão das alterações climáticas. Mas mais do que essa mensagem ambiental, é um livro de ação, de ficção científica. Eu escrevi-o com o objetivo de que pudesse ser apreciado, quer como o livro falou, aqueles grandes gurus, aqueles leitores da ficção científica que já leram centenas de livros, quer também para aquela pessoa que nunca leu nenhum. Portanto, é um livro que pode ser. Primeiro, escrevi-o com esse intuito. Pudesse ser uma boa porta de entrada para quem está a começar ou quer começar a ler ficção científica, mas que é um livro de ação que eu gostava que também servisse como tendo uma mensagem ambiental para que o leitor e a leitora, depois de acabarem de ler, pudessem pensar um bocadinho no que andam a fazer e se há alguma coisa que podem mudar nos seus hábitos para ajudar o planeta. Porque se todos mudarmos um bocadinho, as coisas melhoram também, óbvio. O segundo foi lançado este ano, é Os Bastardos de Hitler.
É um livro completamente diferente, é um romance histórico e aborda uma altura de pós-Segunda Guerra Mundial que não existe ou quase não existe em livro e que retrata como é que foi a sobrevivência de grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma história baseada em fatos verídicos, os personagens principais são fictícios, mas é baseada em fatos verídicos, e conta a história de 6 crianças que tiveram histórias diferentes durante a guerra, mas acabou a guerra e estavam sozinhas, não é? Tiveram que se juntar para conseguir sobreviver, formaram uma família, e é, no fundo, a história de sobrevivência dessas crianças. Pronto. Uma partezita, só que eu vou fazer. Eu tive-me a interiorizar outra vez com a vossa escrita, e depois estive a ler o excerto que a saída de emergência tem dos Bastardos de Hitler, porque eu ainda não tinha o Bastardos de Hitler. E acabei de ler o excerto bastante rápido e depois fiquei com pena porque queria ler mais. Por isso eu já sei um dos livros que vou comprar na Feira do Livro do Porto, vai ser os Bastardos de Hitler, porque está... Ainda não Ainda não tinhas seu ainda não tinha. Vai ser os Bastardos de Hitler, porque, olha, além de estar muito bem escrito, tenho noção que. E a parte das crianças acho que está muito interessante. Acho que vai ser uma história bastante emocional. Por isso já irei comprar. Depois, agora não sei como é que vai ser para o Francisco assinar. Se calhar vou pedir ao Pedro Catalão Moura vens cá a Lisboa, para perto, e assim te para vandalizar. Gravas mais um episódiozinho do Hora é Essa? Ora, se pode ser. Pode ser. Mas eu gostei mesmo muito do excerto que li. Acho que está, além de estar muito bem escrito, acho que vai ser uma história bastante emocionante. Vai ser aquele murro no estômago também. E só para acrescentar, a Moral Livre se passa na Áustria, nomeadamente na cidade de Salzburgo. O final, ou uma parte, passa-se em Portugal, quando eu consigo também ter esteiro Portugal com este livro. E é verídico, o que eu falo de Portugal no livro é verídico. Não fui eu que inventei só para iniciar lá o nosso país, salve seja. Eu tinha visto no prefácio que a senhora, agora não me recordo o nome que escreveu no Isabel Machado, livro. sim. Isabel Machado tinha dito, eu tinha referido isso. Agora a segunda pergunta era que eu costumo fazer também, é se conseguem se recordar quando começou o vosso amor pela escrita e como é que foram as vossas primeiras aventuras pela escrita. Tens de dizer quem é que fala, se quer que eu e o Ivo não ficamos a olhar um para o outro com um ar assim sonhador. Sim, eu estava com ar sonhador, ainda estou a pensar. Não sei se já tiveste resposta, podes avançar. Quando é que apareceu o meu amor pela escrita? Olha, como é que começou e as primeiras aventuras pela escrita? Olha, quando começou o amor, sendo muito honesto, não faço ideia. Pronto. Sempre gostei de escrever. Tens que dizer aquele clichê do eu acho que desde sempre. Não, desde sempre, não diga. Sempre gostei de escrever. Na escola, quando era composições assim, não eu ainda nem sabia escrever e já escrevia. Isso não. Isso não. Mas sempre gostei de escrever, sempre foi algo que não me importou por ir além. Escrever mais a sério foi quando comecei, já foi na idade adulta, portanto não vou dizer que passei a adolescência a escrever e isso tudo, porque não é verdade. Fiz algumas histórias no segundo e terceiro ciclo, que até para projetos portugueses e isso, e foram até bem, e foram elogiados pela minha professora da altura, mas nunca passou pela cabeça escrever um livro ou o que é que seja. Sempre gostei de ler, mas tinha noção, se calhar, de escrever um livro dava muito trabalho, por isso nunca pensei muito no assunto. Isto tornar-se uma coisa mais séria, mais sistemática. Foi mais na altura em que tinha um trabalho que não gostava muito, portanto acabei por encontrar na escrita do meu livro, da minha série de fantasia, do meu primeiro livro de fantasia, uma espécie de escape para o trabalho que não gostava. Portanto, bem dito esse trabalho, porque desde então, já passaram talvez uns 9 anos, 10 anos, desde então escrever faz parte do meu dia-a-dia e a verdade é que quando eu faço umas férias e fico assim uns dias sem escrever, depois sinto falta. Não sei se respondi bem, o Ivo está ali ocupado com outras andanças. Está-nos a mostrar cá. Desculpa. Está a mostrar a casa. Não, estava aqui à procura de uma coisa, mas não encontrei. Devia ser os primeiros cadernos. É o meu primeiro livro. Que é uma cena, tipo, numa agenda sobre dinossauros e não sei o quê, e tem lá uns gatafunhos meus e tem uma história sobre um dinossauro que depois se transforma num ninja e não sei o quê. E... conceito vencedor, para mim, desenvolve isso, parece-me fantástico. eu tenho para ali, mas não estou a conseguir encontrar. Já não sei. É uma cena assim um bocado manada.
Epá, é assim, o amor pela escrita, opá, o amor pela escrita vem do amor pela leitura, não é? Eu lembro-me que em miúdo, a minha mãe costumava levar-me, ela quando ia às compras, na altura, hoje em dia acho que não se faz tanto, talvez em algumas superfícies comerciais ainda se faça isso, mas na altura, no continente onde a minha mãe ia, deixava-me, tipo, nos livros, e era eu e outros miúdos, tipo, o corredor inteiro dos livros do continente, cheio de miúdos sentados no chão a ler livros lá. E eu ficava ali, tipo, a minha mãe a fazer as compras durante uma hora e eu ficava ali a ler e não sei o quê. Opá, pronto, ia pegando assim em livros ao calhas. Olha, se calhar li muito Dark Romance na altura, não, não faço ideia. Acho que não havia tanto. Opá, pronto, e depois daí fui gostando de ler, depois fui começando a ler Uma Aventura, Triângulo J. Olha, outro dia estavam a falar de Triângulo J no Oresta, deu-me grande recordação daquilo. Eu acho que nunca li nenhum. Eu não segui a série mesmo, mas li assim um ou dois livros, tipo naquelas trocas que se fazem, trocas de livros entre alunos, tipo na terceira classe e assim. E lembro-me de ler alguns que aquilo roçava um bocadinho também a ler ficção científica e assim, pá, era interessante. Uma Aventura, Arrepios, Triângulo J, os 5, ia lendo assim um bocadinho dessas coisas, até depois começar a ler livros maiores. E depois acho que foi na altura, depois do Harry Potter. O Harry Potter acho que é um bocadinho aquele catalisador que te leva a querer construir algo maior, porque até aí estava habituado, pronto, a livrinhos mais pequenos e assim aquilo começa a ser algo que te chama mais para a fantasia, que tem uma saga que vai crescendo. E pá, na altura não eram fanfics, mas era plágio total de Harry Potter, só que tipo, não era um feiticeiro, era um alien ou qualquer coisa. Era o Steve Pocket, já não sei, era assim uma cena escrita. E fui começando a escrever um bocadinho daí, depois reconheci que o plágio se calhar não era um bom caminho para me tornar um autor, se calhar não, seria até, não sei. E depois comecei a fazer algumas coisas que nunca continuei e, opá, como já disse algumas vezes, algumas dessas ideias perdidas acabei por aproveitar, reciclá-las um bocadinho e transformar em personagens que acabei por incluir neste livro. Por isso, para o lixo as ideias nunca vão. Dá é para reciclar de alguma forma. Acho ótimo. Recicla essa do Dinossauro Ninja que eu gostava de ver muito esse livro. Não, essa que começaste por Morte à Se eu Primeira encontrar Vista, ainda o meto aí. quando o Ninjossauro. Eu agora, há uns tempos, tive a ideia para uma pergunta nova aqui nestas típicas que eu tenho feito no início, que era se houve algo em especial que inspirou as vossas obras, uma ideia em concreto ou algum conjunto de acontecimentos ou até um conjunto de ideias, porque nós às vezes temos assim ideias que surgem do nada, ou até um conjunto de ideias que até resolver um problema que dá origem. Ninjossauro, começas tu, vá. Opa, então, eu para o meu, sei lá, tenho que ir tipo personagem a personagem. Imagina, no caso do Alien Prisioneiro, Planeta Prisão, isto veio um bocadinho de influências de Maze Runner, embora é diferente, mas foi uma saga que eu gostei muito e havia um bocadinho essa. Tive um bocadinho essa inspiração no fundo que pensei em que podia fazer uma coisa diferente com base em alguns elementos disso. Depois tem outras situações como o Drake, que acaba por ser um bocadinho uma mescla de Dexter com o Venom, com o Morbius, acaba por ser ali, vai buscar um bocadinho elementos de cada um, e ele tem
ele tem um simbionte, no fundo, que é diferente do simbionte do Venom, mas acaba por ter alguma condicionante, acaba por sentir o mesmo que o Spider-Man sente com o fato negro. Tem aquele diálogo interno como o Dexter tem com o seu Dark Passenger e no fundo acaba por ser uma espécie de twist ao vampirismo da mesma maneira que o Morbius o é. Ou seja, é um bocadinho por aí que tem esses elementos. Mas, opá, pois é um bocadinho por aí. Eu vou, sei lá, por exemplo, a Academia de Saber vai buscar um bocadinho mesmo à saga Harry Potter, quer também a Game of Thrones, que eles têm mesmo agora não me lembro como é que se chama, mas aquela zona onde estão os mestres todos e estudam lá os mestres. É, o Old Town. Sim, Old Town, exato, Aldeia Velha, não é? Ou seja, vai buscar um bocadinho esses elementos de. Não estou a fazer uma cópia direta, mas pego numa ideia qualquer daqui, noutra ideia daqui, faço isso ser um bocadinho diferente para esta coisa encaixar naquela e criar uma coisa a partir de outras. Opá, há assim, diversas inspirações nesse sentido. Não sei, agora assim de repente não me recordo mais nenhuma, mas no meu caso não para a obra como um todo, mas esses pequenos elementos, pequenas inspirações para cada uma das personagens, cada uma das histórias. Francisco, acho que és tu que estás às vezes com eco. Estou com eco, talvez tenho que estar aqui, deixa-me aqui fechar a porta, depois posso ter gatos a miar e arranhar a porta. Pois em vez de eco, Eu não sei, eu ouço-me a mim às vezes em eco, sim. Pois eu acho que Aqui. deve ser Francisco, porque eu estou com os fones por causa disso mesmo. Olha, ouves melhor ou nem por isso? Para já? Sim? Olha, a minha resposta, se calhar dividir em duas partes diferentes. A minha série de fantasia não tem nenhuma inspiração concreta que possa dizer, inspirei-me naquilo. Inspirei-me, se calhar, em muita coisa que eu gosto, desde livros, séries, filmes, seja o que for, acabas sempre a buscar um bocadinho cada coisa, de forma até inconsciente, não é? Desde que não faças plágios de ninjas com dinossauros e com aliens, está tudo bem. De resto, tirando a minha série de fantasia, tudo o resto eu escrevi, não foi porque tinha um objetivo, uma mensagem que queria passar. Portanto, mãe é simples, queria escrever um livro que tivesse uma mensagem ambiental, porque é um tema que me preocupa a mim e que acho que é importante falar disso, acho que há pouca literatura sobre esses assuntos, e a partir daí dessa ideia construí acho que fazia mais sentido ter uma ficção científica que fosse uma distopia. Os Bastardos de Hitler apareceu porque eu estava a ver um documentário e aparece lá um documentário sobre a Segunda Guerra, e aparece lá uma frase que diz: quando a guerra acabou, começou o pesadelo para muitas crianças. Uma frase uma versão foi assim, foi muito parecido. Isso pareceu-me interessante explorar isto. E depois o Vida Censurada, que é um romance histórico que já não está à venda e que conta a história de dois melhores amigos ao longo dos 48 anos de ditadura que houve em Portugal. Apareceu porque nós tivemos a ditadura mais longa da Europa e parece que fala pouco disso. Temos muita literatura sobre o Estado Novo, mas pouca ficção sobre o Estado Novo. Portanto, eu escrevi no fundo um livro que gostava de ler, porque andei à procura e não encontrei. Se quiserem livros históricos sobre o Estado Novo, há muita coisa e de várias fações políticas, mas ficção histórica verdadeira, ficção, havia pouca. Portanto, com exceção da fantasia, os outros livros, mais do que me inspirar, foi eu ter uma ideia, um objetivo para contar uma história e contei. Pronto. Agradecer aqui ao Ricardo Dias, que tem um excelente gosto em termos de apreciação de jovens masculinos. Portanto, um grande beijinho para o Ricardo. Também é um garboso cavalheiro. Ora bem, acho que tanto o Francisco como o Ivo são dois escritores versáteis, não só em termos de género, mas também dentro do género. Acho que, por exemplo, o Ivo vai buscar outros géneros, né, na parte das construções das personagens e da maneira como escreve nesses capítulos. Mas eu acho que a vossa grande paixão, e acho que também o Francisco já tinha falado sobre isso, está na ficção especulativa.
quer na parte da ficção científica, quer na fantasia. O que é que vos atrai mais na ficção especulativa? Vais primeiro. Olha, boa pergunta. Não sei bem, mas a verdade é que desde sempre que gostei de ler, quer banda desenhada, quer livros, texto narrativo, digamos assim. Sempre gostei muito de fantasia, ainda hoje é o meu género preferido, acho que é o género que eu mais li. Não sei porquê, pela aventura, pelos sistemas de magia, pelos personagens que aparecem, mas a verdade é que eu gosto de qualquer género, desde que o livro seja bom, portanto é a história e os personagens. Isso consegue ter boa história e bons personagens em qualquer género. Mas efetivamente, pois cada género tem as suas formas específicas de ser construída a história, e as da fantasia são aquelas que eu mais gosto. Mas também te digo uma coisa, se calhar como eu gosto muito de fantasia, também é um género que eu sou mais exigente. Ler um mau livro de fantasia não consigo. Ou um livro que não esteja a puxar, ou que acho que já vi aquilo, ou que não estou por alguma razão não conecto com os personagens ou com a história que vai ser contada, ou que acho que o mundo não faz sentido, também não consigo ler. Se calhar mais depressa leio um livro mediano, um thriller mediano, por exemplo, do que uma fantasia mediana. Porque é realmente um género que até pensei, olha, quando crescer, se calhar isto passa, mas não gostei muito, mas pronto. Mas agora em adulto continua a ser os livros que eu mais faço. Quando eu gosto de um bom livro de fantasia, é daqueles que leio mais depressa e que tenho mais vontade de ler quando não posso. Pronto. Porquê? Olha, não sei. Mas se calhar teve, há bocado o Rui falou do Harry Potter, é um marco para a nossa geração, nós somos todos mais ou menos da mesma idade, eu um bocadinho mais novo, acho eu. Eu comecei a ler o Harry Potter, era mais novo que o Harry nos livros, portanto foi realmente um... Diz? Eu comecei depois, mas eu entrei tarde no Harry Potter. Eu quando entrei havia os 3 primeiros e depois andava a penar, faltavam os outros todos. Eu já tinha saído. Eu já tinha saído o quarto quando li os primeiros 3. Acho que já se começava a falar no filme e assim. Eu comecei a ler depois de ter saído o primeiro filme. E depois eu arranjei, por acaso nunca tive problema com os livros, mas comecei a ler quando saiu a Pedra Filosofal, o filme. Mas depois eu li tudo uma loucura. Sim, eu li os 3 primeiros em 2 semanas. Na altura de Natal, foi nas férias de Natal, li os 3 primeiros. Eu consegui ler a Ordem de Fênix em um dia e meio, aquilo é um patamar gigantesco. Eu acho que a nossa geração que apanhou o Harry Potter quando éramos novos, acho que é difícil não gostar de fantasia, porque está ali, acho que depois do Senhor dos Anéis, que nós já não vivemos, somos velhos, mas não tanto, já não vivemos o lançamento do Senhor dos Anéis, acho que foi a série seguinte que conseguiu trazer a fantasia para o mainstream, para as massas. Sim. Posso dizer, lá está, depois de ler o Harry Potter, houve muita coisa, ou enquanto lia o Harry Potter, tentava descobrir outras séries de fantasia, e em Portugal na altura não havia muitas, e houve várias que eu li e não gostei. Portanto, não papo também tudo que é de fantasia, mas é o meu género preferido, sem dúvida. Senhor Ninja. Eu diria, sabes quando queres dar um comprimido a um cão e metes assim tipo um bocadinho de fiambre? Um gão, um gato, ou whatever, tipo, não estragues a metáfora. Queres dar para mim ler fantasia e ficção científica é um bocadinho isso, tipo, porque a fantasia também, mas sobretudo a ficção científica, dá-te muito da tua sociedade atual. Normalmente há sempre uma crítica implícita a alguma coisa da sociedade, seja a sociedade no geral, seja algum grupo específico, mas há sempre ali qualquer coisa que é explorada nesse livro. Assim, não é em todos, não é? Mas em grande parte e nas boas obras isso acontece muito. Não em todas, mais uma vez. Mas eu acho que isso me atrai porque, eu era uma nódoa a história, por exemplo. Mas, no entanto, os livros do George R. R. Martin, de Song of Ice and Fire, Guerra dos Tronos e todos os que se seguem, aquilo tem debita de história para ali, tem aos outros livros, tipo World of Ice and Fire e não sei o que aquilo é história autêntica, e eu devorei aquela porcaria toda, quando, para estudar história na escola era um problema, e saía dali com um 10, já sabe Deus, e não sei, é um bocadinho tipo este véu do fantástico torna as coisas mais apetecíveis para mim, para tantas outras pessoas, não para todas. Há pessoas
isso é fantasias e ficções científicas, é fantochada, não gosto nada disso, eu gosto do real e Já está vamos tudo bem na falar sobre mesma. isso. Sim, e está tudo bem na mesma, pá, isso, Está tudo bem na opiniões mesma, são como aos há ramos. mal- Já posso mas dizer há isto às malta 4 da que tarde? diz que nunca ter lido. Diz. Há malta que Sim, há diz que malta que diz sem nunca ter lido, sem dúvida. também Sim, é sim, sim. válido, não é? Pronto, é porque Sim, nós não podemos não ler, mas porque nós nos conhecemos nós mesmos, portanto achar que não vamos gostar. Mas olha que às vezes, com o livro certo, podemos mudar um bocadinho de opinião. Mas continua, desculpa sim. lá ter interrompido. Não, tranquilo. E, pá, é um bocadinho isso. Eu acho que o que me atrai, sobretudo na fantasia, na ficção científica, é um bocadinho isso. É conseguir experienciar o real através do imaginário. Uhum. Acho que é por aí. Exato. Então agora ia-vos pedir para vocês falarem um bocadito dos vossos processos de publicação ao longo do tempo. Eu acho que o Francisco tem uma história engraçada, umas histórias engraçadas. Bem, E pronto, era para falar um bocadito sobre isso. então só tenho uma história engraçada, queres começar isso? Assim, processo de publicação, como tipo o processo porque este livro nasceu, digamos. Também, eu sei que também começou com autopublicação, depois Sim, até ter nomeado para um prémio. sim. Pronto, aquilo eu inicialmente tive a ideia para o livro, comecei a escrevê-lo e a minha ideia era escrevê-lo em inglês, porque inglês, mais gente, mais sucesso, certo? Só que, pronto, a fórmula não é tão linear assim. E também não, e estava a ter alguma dificuldade em escrever diretamente em inglês, embora eu tenha grande facilidade com o inglês e consigo pensar facilmente em inglês, dava por mim eu, com um vocabulário muito fraco, parece que estava sempre a ir aos mesmos verbos, não tinha a mesma ginástica para escrever em inglês que tenho em português. Embora às vezes a escrever em inglês há frases que me vêm à cabeça em inglês e eu depois tenho que as fazer em português também, não sei, depende. Porque eu também muitas vezes enquanto estou a escrever, estou a imaginar o livro quase como se fosse uma série ou um filme ou assim, então é mais fácil imaginar isso em inglês do que em português. E então acaba por, volta e meia, isso acontecer. Pronto, então eu acabei por escrever em português, mandei para algumas editoras, incluindo a editora onde ele acabou por vir parar, mas na altura ninguém quis saber de mim. Porque também eu não sabia fazer uma sinopse em condições, nem nada. O livro, na altura que eu enviei, ainda não tinha feito sequer as revisões todas que acabei por fazer. Mesmo em termos de edição, também mudei muita coisa. Tudo isto pré-editora, mas já depois de ter mandado à editora e não ter recebido nada. E na altura, pá, acabei por seguir a via da autopublicação através da Amazon. E concorri lá a esse tal concurso do Author Academy Awards e opá, já nem me lembrava daquilo quando depois acabei por ficar no top 10 da ficção científica, mas não foi em frente acabei por não ganhar nada. Mas foi fixe, ajudou na altura. O Correio da Manhã fez uma pequena peça sobre isso e acabei por conseguir divulgar um bocadinho mais o livro à custa disso também. Depois, opá, quando surgiu este interesse maior em autores portugueses e a saída de emergência começou a apostar mais em autores portugueses, opá, vamos tentar outra vez, perdido por 100, perdido por 1000. Já estava a escrever o segundo, com todo este afinco que vocês veem em terminal, e continuo a escrevê-lo, atenção, falta um capítulo, há meses, mas falta um capítulo. E pronto, é assim, mandei outra vez para a saída de emergência. Desta vez houve interesse nele. Pronto, depois seguiu-se o processo de cortar ali umas coisinhas, limar outras. A revisão, que mesmo depois das 1001 revisões que eu já tinha feito, ainda havia muita coisa que era preciso rever. E cá estamos, não é? E o segundo estará por aí. Olha, eu quando comecei à procura de editora para o meu primeiro livro, para aí há uns 7 anos, 8, mais ou menos, é aí que eu vejo que o mercado português mudou muito desde então. Na altura que procurei, está certo que é uma fantasia, era um livro de fantasia escrito por um Zé Ninguém que não conhecia, logo aí era difícil arranjar. E o livro não estava
provavelmente com qualidade suficiente para ser publicado, mas temos que ser honestos. Hoje estará muito melhor, como é óbvio, e muito mais preparado também, mas eu acho que ninguém leu sequer o livro, porque nem sequer tive respostas ou positivas ou negativas, e tive, aliás, não sei se essa história engraçada que não estava a falar, que depois tentava não mandar um mail para o geral, estava a falar com as pessoas, e houve uma senhora de uma editora, não vamos dizer nomes, mas começa com B e acaba em Ertran, que foi muito simpática, atenção. Ela disse-me com todas as letras: "Oh rapaz, tu pareces ser muito simpático, mas ninguém publica autores portugueses." Exato. Eu, obrigado, minha senhora, chorei por dentro e por fora e por todo lado. Sim. E pronto, depois acabei por ir uma editora mais pequenina, há algum tempo, que já não existe. E pegando agora aqui nas palavras do livro, há 2 anos e meio, mandei para a sede de emergência este meio, vendi-o não tanto como ficção científica, por isso é que isso assusta, mas mais a questão ambiental e com mensagem ambiental, e felizmente, passado pouco tempo, tinha um e-mail de um senhor chamado Luís Couto Real, e pronto, e aí ficou tudo muito mais fácil, foi mais fácil. Mas lá está, isto foi há 2 anos, eu tentei começar a publicar há 8, e desde então houve uma diferença grande no mercado português, ainda bem, e deve-se aos leitores, porque eu acho que escritores sempre houve, está um bocadinho mais na moda, é verdade, escritores em Portugal sempre houve. Os que conseguiam publicar foram vendendo bem ou razoavelmente bem e abriram portas para que outros pudessem entrar, e esperamos que assim continue. Isto não é só os nossos livros olhos que funcionam, que os livros têm que vender. Portanto, nós, quando queremos continuar, ou se queremos que haja mais a entrar, os livros portugueses têm que ser comprados pelos leitores, e para isso ter acontecido, quem comprou os meus agradeço muito, como é óbvio. Eu acho que se continuar esta vaga de autores que tem surgido muita gente e muita gente a escrever bem, e eu acho que isso é bom para todos nós, não é? Porque quando isto não há competição, não noto competição aqui, eu acho que haver bons escritores portugueses faz com que o público fique mais ciente de que, os portugueses até escrevem. E gostei deste português, se calhar vou gostar deste português também. E porque há muito, durante anos e anos, e ainda há muito esse estigma de que é português. Hoje não tanto, mas há 8 anos havia isso mais de uma vez. Sim, sem dúvida. Bem, eu acho que o talento, a qualidade, para escreveres um bom livro tens que saber escrever, claro, e também tens que ter alguma resiliência e capacidade de trabalho. Isso não tem a ver com a nacionalidade. Eu acho que a única coisa que nos prejudica enquanto portugueses é que, efetivamente, não somos um país dado à cultura e, portanto, nós, escritores portugueses, temos menos condições para escrever do que a malta de outros países que vive só disto, por exemplo, não é? É muito diferente. O Ivo, se calhar, se a escrita fosse o seu trabalho, já tinha escrito o segundo livro há muito tempo, já é interessante. Talvez. Temos a nossa vida, o nosso trabalho, que nos consome bastante. E já estava mais magro também. Também eu. Por passar fome, ao menos. Não, mas isto é um ofício. Eu digo sempre que isto é um hobby que é um part-time e que dá muito trabalho. E há coisas que há trabalho, às vezes tu estás mais cansado e fazes o que é que consegues fazer. Este aqui, escrever bem, cansado, eu às vezes para conseguir escrever ou trabalhar um bocadinho todos os dias, tem que ser às 11 da noite. A dar aulas, já me aconteceu, já com os olhos todos queimados. E os neurónios já a hibernar, ou em coma, e eu ali a insistir, porque se eu fosse escrever só quando tivesse tempo e disponibilidade e frescura mental, lançava um livro a cada 50 anos. Portanto, é tal parte da resiliência que eu falei. Pois, lá está, exatamente. Portanto, aí eu acho que sim, os autores portugueses têm uma... Se calhar até por isso devem ser mais valorizados, porque conseguem entregar um trabalho de qualidade, porque se calhar custam mais, não é? E este paradigma não quer ser negativo, acho que não vai mudar. Não parece que Portugal de repente começa a apoiar mais ou a valorizar mais a cultura, ou o que quer que seja. Portanto, já nem Ministério há? Diz? Nem Ministério há, não é? Achas que é preciso? Então, isto é coisas importantes, cultura não é importante, homem, pelo amor de Deus. Pronto. Ora bem, estou aqui com 2 autores que são extremamente metódicos e que planeiam muito as suas histórias. Vocês sabem tudo das suas obras antes de começarem a escrever. Então, não sei se nos queriam elucidar um pouco sobre o vosso processo em relação a isso. Quem é que queres que elucide primeiro?
Já não lembro quem foi o último. Já também não Diz? sei. Também não sei. Por acaso não me lembro, acho que foi o Ivo primeiro há bocado responder. Então elucido eu, pronto, vou elucidar-te com todo o gosto. Olha, eu sou aquele organizadinho meio obcecado e, como tu disseste bem, antes de começar a escrever, monto o esqueleto todo, sei o que vai acontecer no livro todo. Claro que depois, quando vais escrever, há sempre coisas que são alteradas, como é óbvio, mas eu diria que o grosso da história não me foge muito. Mas depois também há exceções, por exemplo, no meio, já disse isto algumas vezes, o meio foi até agora um único livro que eu amei, quase que mandei fora boa parte da história. É uma história mais escura, mais crua, mais calhar de acordo com aquilo que a malta que gosta de ficção científica iria gostar. Mas depois não era um livro acessível para quem eu gostava que desse o livro. Eu escrevi o livro para que os meus alunos de terceiro ciclo pudessem ler e, portanto, tive que mudar ali algumas coisas. Mas sim, eu, por norma, tenho sempre um documento Word e outro Excel cheio de informação sobre o livro. Então, se for uma distopia ou um livro de fantasia em que tens de construir um mundo, porque no Reinos Bastardos, eu não tenho, nos Bastardos de Hitler, desculpa, Reinos Bastardos não é meu, nos Bastardos de Hitler, o mundo está construído. Eu tinha que pesquisar como é que eram aquelas cidades naquela altura, em 1947. Quando é uma distopia ou uma fantasia, tinha que ser eu a criar, até é mais divertido. Depois tenho fecheiros gigantes com tudo sobre o mundo que eu estou a criar, desde política, economia, construção das cidades, planeamento urbano, natureza, enfim, religião. É um processo que me dá algum gozo e vai sendo sempre aprimorado ao longo do livro. Pronto. O Ricardo está a perguntar quanto tempo antes de começarem a escrever. Ricardo, respondendo muito sinceramente, não faço ideia. Vou planeando quando der e quando achar que estou pronto para começar, começo o primeiro capítulo. Ou não. Por exemplo, Os Bastardos de Hitler, comecei por escrever o fim. Foi a primeira coisa que eu escrevi. Já sabia que queria que acabasse assim. E depois, quando acabei o livro todo e voltei aos últimos 2 capítulos, só mudei ali uns pormenorzinhos muito pequeninos. Mas não sei dizer quanto tempo é que demora a preparação. Pronto, não sei se agora é a vez do Ninja. Não sei se queres responder a esta, mas essa é a pesquisa e o plot e as personagens. Não, isso também, claro que quando eu vou escrever, já sei quais são os personagens, tenho uma descrição delas todas, que é física e psicológica, sei o que elas vão fazer, tenho a história toda, não digo por capítulos, mas quase, isso depois muda-se conforme vais escrevendo, mas quase por capítulos já tudo bem definido. E eu sei que há escritores que têm uma ideia e depois vão um bocadinho ao seu envolvimento e conseguem escrever bons livros, excelentes livros desta forma. Eu, como estressadinho que sou, não iria conseguir. Portanto, tenho que ter as coisas mesmo o mais planeadas possível e quando sentir que tenho um esqueleto do livro todo ali montadinho, então é aí que sim, começo a escrever. Mas mesmo o plot também costumo dividi-lo já quase por capítulo. E às vezes mesmo porque já não digo capítulo, mas já por fases, pronto. Aqui vai acontecer isto, aqui acontece aquilo, aqui vai haver um plot twist, aqui tudo bem definido, e depois é dar corpo a isto, no fundo. Eu planeei bastante para isto que estou a escrever. Ao mesmo tempo, eu não tenho certeza absoluta que seja um verdadeiro arquiteto nesse sentido do planeamento. Embora eu o faça aqui, mas no fundo eu faço porque eu estou a trabalhar com histórias que se cruzam entre si. E se eu não fizer esse planeamento, vai dar cagada. E porque há certas histórias que dependem umas das outras e eu preciso que isto aconteça antes disto acontecer, preciso que aqui ainda estejas na dúvida sobre esta revelação que só pode acontecer aqui à frente. Ou seja, eu preciso desse planeamento, desse Excel todo metódicozinho e tudo mais. Se eu estivesse a escrever um standalone, um livro mais pequeno, um livro com menos personagens, se calhar não ia ser tão chatinho com esse planeamento todo. Não tenho a certeza. É de descobrir. Depois, quanto ao planear antes, planear depois, eu parto com algumas ideias. Eu sei o conceito geral da história, sei os personagens que vou utilizar. Eu só comecei
aliás, eu comecei a escrever, eu ainda só tinha um ou dois personagens em mente. Escrevi os primeiros 2, 3 capítulos e depois pensei no resto dos personagens, tipo, parei e disse, ora bem, eu quero levar isto em frente, não vou só escrever à toa, vou começar a definir o que é que eu quero. Fui pensando nos outros personagens que queria introduzir na história. E depois de ter os personagens, pensei, ok, este vai seguir este caminho assim, e a este vai acontecer isto. E a história foi começando a ganhar forma. Tive esse Excel onde punha, na altura era suposto ser 9 personagens, 10 capítulos para cada um, e tinhas 10 capítulos tinhas um capítulo de cada um destes 9, o segundo capítulo de cada um dos 9, o terceiro capítulo de cada um dos 9. Depois, à medida que comecei a escrever, as histórias têm ritmos diferentes, não dava para fazer assim, e deixou de ser tão organizado e ficou completamente à balda. E muitas das histórias que eu tinha planeado inicialmente acabaram por mudar, porque à medida que eu comecei a escrever, o personagem saiu-me diferente daquilo que eu que eu tinha intencionado para esse personagem. Porque este personagem aqui vai ser raptado e não sei o quê, mas depois aquele personagem é o tipo de personagem que não se vai deixar raptar, que vai lutar e se calhar vai dizer que uma coisa diferente. Isso ainda agora me acontece. Este último capítulo que me falta escrever, eu estou a demorar um bocado porque eu estava a forçar o capítulo a acabar de uma forma que era uma forma pior, mas era a forma que eu tinha pensado em acabar. E o livro e o personagem não me estão a pedir isso, estão-me a pedir para acabar de uma forma diferente, que é uma forma completamente diferente do que eu tinha equacionado. E ao mesmo tempo não, porque eu fui ler os capítulos todos do personagem desde o início do livro e estão todos a fazer foreshadowing para um final que eu ainda não tinha equacionado sequer. E se calhar eu é que não tinha percebido que o final ia ter que ser esse. E não sei, não dá para ser mais específico sem estar a dar spoilers e obviamente não os vou dar e pode só parecer que estou aqui a dizer eu acho que vocês percebem, mas acho que não estou a dizer coisas com grande sentido, por isso acho que já respondi. Olha, não, deixa-me só aqui duas coisas. Primeiro, convidaste autores de alto gabarito, requinte e eloquência, e há uma frase do Ivo que eu acho que dá para traduzir para o latim e tatuar no corpo, que é escrever sem planeamento é uma cagada. Eu gostei muito da frase e acho que vou tatuar. Olha, estão aqui os comentários. A malta está a dizer coisas Sabes que dizer são cagada em interessantes. latim? Não. Mas vou procurar e depois uma mensagem com isso. Não sou versado em latim, sei dizer é pluribus unum, por exemplo, e pouco mais. Deve ser qualquer coisa como escreveres eres cagatis ou qualquer coisa assim. É cagatis, de certeza, sim. Então, Trust me, bro. Este é o episódio de cagatis, está batizado. Está ali o pessoal depois a dizer uns comentários interessantes aqui na parte de baixo, estão a ouvir o menino também a ler. E há uma coisa que eu tenho dificuldade, acho que é o que é mais difícil para quem escreve pessoalmente fantasia, ficção científica, que é nós criamos o nosso mundo, chamado world building, como nós dizemos, mais ou menos complexo, e depois queremos mostrá-lo aos leitores. Agora, se nós temos 2 capítulos ou 5 páginas só a bobinar como as coisas funcionam, uma seca gigante, portanto nós não temos só que dizer como é que é, temos que mostrar, não é? Isto às vezes não é fácil, mostrar o world building aos poucos, não sei tudo de uma vez, é talvez das tarefas mais complicadas para quem escreve fantasia. Mas é com treino que se fala. Exato. Ora bem, vamos falar sobre os vossos livros. Então, como é que tem sido a experiência de verem os vossos livros cá fora, de os verem nas livrarias, de participarem em eventos literários, como a Feira do Livro, o Festival Bang, de até terem os livros nomeados para prémios? Vocês dois tiveram os vossos livros nomeados para o prémio Ateigina, da Imaginalta, por exemplo. O Francisco também teve o livro nomeado para o melhor livro geek nacional, dos Geeks de Ouro. O Ivo também já tinha o livro nomeado para a autora, para o Author Academy Awards. Academy. E também teve nomeado para o prémio Ateigina. Era para falarem sobre essa experiência.
Portanto, uma experiência que fomos muitas vezes nomeados e nunca vencedores. Fantástico, já viste isso? Que honra. É Blue Balls. Opa, começa tu, Ivo, agora, porque fui o primeiro que Ok. disse. É assim, acho que é ótimo. Qualquer tipo de reconhecimento é sempre bom. E assim, eu penso que isto deve ser geral, mas ainda antes de começares a ter o reconhecimento da parte de leitores que nem sequer conheces de lado nenhum, penso que será geral, toda a gente mostra a um ou dois amigos assim da sua confiança, de pessoas que acreditam que vão gostar. E por norma terás sempre algum feedback que te deixará mais satisfeito ou menos satisfeito, dependendo, mas fica sempre naquela dúvida tipo, gostou, mas é meu amigo, certo? E então parece que ao início esses primeiros elogios que recebes parece que não. Há sempre ali alguma dúvida, parece que nunca é verdade, não é? E depois vais tendo de pessoas que não conheces e o teu amigo emprestou aquilo a um amigo dele que nem conhece de lado nenhum e até gostou. E depois o teu livro sai e tens pessoas que não conheces ou que conheces unicamente aqui do Instagram e com quem nunca contactaste muito e que até leem e gostam e dão opiniões. Pá, e o melhor de tudo é as opiniões e as teorias e o pessoal que. Eu não posso dizer muito, mas há pessoal nesta live que está aqui a ver que já descobriu coisas que não era suposto descobrir, coisas que eu não. Eu acho que não deixei sequer foreshadowing nenhum no primeiro livro, mas já me disseram, parece que isto é não sei o quê. Eu tipo, André, não era suposto saber isso. Opá, isso é espetacular, é espetacular, porque eu tenho algumas dessas coisas que é suposto tu chegares ao quarto livro e espera lá, isto era assim desde o início? E oh my god, era assim desde o início, nunca notei, mas há quem já tenha notado, está mal. E opá, isso é espetacular. Esse feedback, veres as pessoas interessadas numa coisa que nasceu de ti, no fundo, não é? E que é o livro que tu querias ler, e há mais gente a querer ler o livro que tu querias ler que até o escreveste. E é isso. Olha, respondendo à tua pergunta, claro, para qualquer pessoa que começa a escrever, a ver o livro nas prateleiras das livrarias, está nas feiras do livro, eu vou à feira do livro desde que me lembro de existir, praticamente, portanto, a primeira vez que lá fui apresentar o meu livro foi um momento marcante, e devemos sentir orgulhosos por isso. E claro que, como o livro estava a dizer, aquela parte de conhecer os leitores, e muitos até depois se tornam amigos, não ficam só leitores, é das melhores coisas desta vida, digamos assim, que nos rouba muito tempo, mas também nos dá muito. E para autores que estão como nós, que estão agora a começar, ou que querem começar, também é importante percebermos que aquela ideia do escritor que escreve um livro e depois não tem mais de se preocupar com ele, pode voltar para a gruta, isso já não existe, não é? Estamos na era das redes sociais, por isso temos que aparecer, temos que fazer live como esta, temos que fingir que somos simpáticos e temos que ter uma ligação com as pessoas. Não, mas é importante. E é uma ligação que depois acaba por ser natural, porque gostamos todos do mesmo, que é livro, não é? Quando acaba por ser muito, muito natural, e que é um dos nossos livros é que gosta deste género, nós também gostamos, acaba por ter sempre coisas em comum, e a conversa entre a malta dos livros raramente acaba. Mas é importante, não é? Portanto, aquela malta mais tímida que acha, não, vou lançar um livro, não faço lançamentos, não é preciso, pá, convém, dá jeito. Mas sim, mas é muito recompensador, muitas vezes depois de tanto trabalho, às vezes de fato de anos de trabalho, podemos ver o livro disponível para toda a gente e lá está. Deixa de ser lido só pelos nossos amigos ou pela nossa avó e é lido por qualquer pessoa e isso é muito bom. Agora ia-vos perguntar como é que vocês acham que desenvolveram o vosso estilo próprio de escrita. Eu estava, depois de ter lido um pouco do Mãe e depois fui ler o excerto dos Bastardos de Hitler, depois eu fui comparar a escrita de Francisco com a escrita do Eça de Queiroz, porque eu achei que havia aqui umas semelhanças. Eu tenho ali os livros do Eça de Queiroz. Eu fui pegar no Maias, que já não lia há imenso tempo,
existe de facto ali umas semelhanças. Eu não sei se existe ali uma influência ou outra. Depois com o Ivo, não sei como é que. Eu sei que é complicado porque tinhas 9 personagens e depois tens que fazer uma voz distinta para cada uma. E depois era perguntar-vos como é que vocês desenvolveram o vosso estilo de escrita, não é? Porque também existe bastante versatilidade, não só de livro para livro, mas de personagem para personagem. Agora sim. Primeiro, coitado essa, não faço isso ao senhor. Em termos de influência, gosto muito dessa de Queiroz, é um dos escritores clássicos preferidos. Não só porque escreve bem, é porque tem livros muito, muito bons, um deles é os mais. Não é um escritor fácil de ler para quem está a iniciar-se nos livros de hábitos de leitura, mas para quem já os tem, eu acho que É são verdade. obrigatórios. Eu acho que sempre ler os mais no secundário, pode, agora vamos para a escola. Não faz sentido em pessoas que não têm hábitos de leitura nenhums, porque os mais, em vez de maravilhar o aluno, vai se calhar pô-lo contra a leitura, porque lá é uma estupada grande porque não está habituado. Mas É pronto, verdade. andando à frente, olha, não sei. Eu acho que um autor, um escritor, quando escreve, tem automaticamente um bocadinho a sua voz. Eu acho que, agora vou imitar o George Martin. Vai correr mal, porque não é do George Martin, Exato. e vão dizer que estás a imitá-lo, e bem, porque estás. Portanto, eu acho que ele tem a sua voz, a minha se calhar é um bocadinho às vezes mais satírica, ou até com sentido de humor menos, mesmo em alturas mais sérias. É a minha voz, pronto. Claro que depois tens que adaptar um bocadinho conforme o livro que estás a escrever. Mas acho que isso é um bocadinho transversal a todos. Nós vamos melhorando essa nossa voz à medida que vamos escrevendo. Quanto mais escrevemos e mais lemos também, mais aprimoramos a nossa escrita. Eu digo isto porque às vezes já aconteceu e buscar livros que escrevi há 5 anos e acho que aquilo é pavoroso. Portanto, acho que já melhorei um bocadinho e espero continuar a melhorar. Espero que aqueles que vou escrever daqui a 5 anos sejam melhores do que aqueles que eu escrevi este ano. E acho que este é mesmo daqueles ofícios que quanto mais treinas, quanto mais te empenhas, mais facilmente saem as coisas. Não é que escrevas melhor ou que saibas mais palavras difíceis, não é isso. Mas às vezes o menos é mais. Às vezes quando estamos a começar, lá está, estava a dizer há bocadinho, queremos pôr o building todo só num capítulo. Pá, não, temos que, há técnicas de escrita, há formas de escrever de forma mais apelativa, mais simples, mas mais bem escrito, que vamos aprendendo com o erro e com a vida também. Ricardo, foi uma pergunta que é impossível de responder por Ricardo, ele. tenho que esperar para a parte das perguntas e respostas no fim. Espera, Ricardo. Ora bem, como é que era mesmo? A voz de autor, não é? Sim, sim. Opá, não sei, é um bocadinho na ótica do que o Francisco esteve a dizer. Eu, sei lá, eu tento variar um bocadinho dentro de cada personagem, como tu disseste, mas o narrador é sempre o mesmo. Só que o narrador, dependendo do personagem que está em ponto de vista, digamos, o narrador, nesses casos específicos, está dentro da cabeça do personagem e sabe como o personagem se sente e aquilo que o personagem está a pensar. E da mesma forma também vai estar mais agitado, mais calmo, mais deprimido em função daquilo que o personagem estiver a sentir. Mas a voz do narrador propriamente dito, acho que acaba por ser um bocadinho constante e eu acho que é sobretudo, não diria uma imitação, mas eu vou buscar muito ao Stephen King, que é o meu autor preferido, e noto que há uma grande influência da escrita dele na minha escrita enquanto narrador. E tem outras partes. É algo que eu gostaria de ter mais, mas também em demasia também acho que pode saturar um bocado, mas eu tento usar isso nas partes em que a história tem uma componente mais emocional e vou buscar um bocadinho da musicalidade da poesia. Eu durante a minha adolescência sempre eu não lia poesia, lia a poesia que nos entregavam na escola, que fazia parte do currículo, mas gostava, mas não procurava poesia além disso. Mas escrevia eu poesia
Eu acho que muitos adolescentes passam por isso de gostarem de poesia, não de poesia, mas gostarem da sua própria poesia. E, e é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto imenso de música, e não apenas da música, mas também das letras e daquilo que cada música nos transmite através da letra e das metáforas e toda a alegoria que há em torno do que é escrito de poesia e letras. E eu tento ir buscar um bocadinho disso para essas partes mais que mexem mais connosco. Tento ter assim um discurso, uma prosa poética, digamos, não tanto pela rima, mas pela musicalidade das palavras. E aí é diferente do Stephen King, aí é uma coisa mais minha. Não fui eu que inventei, não é? Mas não sei se vou buscar isso a algum autor específico, não sei. Mas pronto, é um bocadinho por aí. Ok. Agora tinha mais a ver com a forma como é que vocês desenvolvem e desenvolveram os vossos personagens, porque acho que também é difícil e é diferente, não sei se Francisco pode atestar a isso, desenvolver os personagens não só na ficção especulativa, mas também na parte do romance histórico, da distopia histórica, e como é que tornam como é que tornamos as personagens reais e depois a forma como é que o Ivo também desenvolveu as personagens dele e como é que não só dar uma voz a cada uma, mas também torná-las mais realistas possíveis. Bora aí. Depois sou eu primeiro, tinha esquecido. Então, o que eu tento fazer para tornar as minhas personagens mais reais é pôr-me no lugar dessas personagens. Não quero com isto dizer que todas as minhas personagens são eu, mas por norma pego em alguma característica da minha personalidade e essa personagem acaba por ter isso muitas vezes levado ao extremo. Posso ser eu numa situação hipotética, eu já vos falei disto uma vez, por exemplo, a situação do Clade, que no fundo é um jovem deprimido que acaba radicalizado. Isso sou eu numa situação hipotética. Eu já pensei como seria eu ter crescido neste tempo em que és radicalizado muito mais facilmente e és caçado por algoritmos de manosferas e tudo mais. E eu era um puto estúpido. Acho que todos fomos putos estúpidos, não é? Uns mais que outros, alguns ainda continuam a ser e nunca passam disso. E eu acho que não estou a dizer que seria dessa malta da manosfera hoje em dia, mas também não estou a dizer que não seria. Se tivesse crescido com esse conteúdo a ser-me entregue dia sim, dia sim, dia sim, dia sim. Olha, quem chamou? E pronto, e é um bocadinho por aí. Eu tento pensar como é que eu reagiria naquelas situações e tento imaginar o personagem num mundo real, um mundo real com aquelas circunstâncias. Se o personagem diria isso, se é credível que ele faça isso, se este tipo de atitude faz sentido, porque não é só porque me vai dar jeito a mim, porque se fosse porque me dava jeito a mim, o livro tinha muito menos rodeios e chegava mais direto onde queria, só que depois era as coisas ficavam muito forçadas e então acabo por ter que ir dar grandes voltas, da mesma forma que faço nesta resposta, faço no livro. E é isso, acho que no fundo é imaginar as tuas personagens como pessoas, não como um NPC que tens de levar de ponto A ao ponto B, mas como uma pessoa. Não precisas necessariamente ser tu, se estiveres a escrever uma personagem com a qual não te identificas minimamente, mas pode ser alguém que conheces. No fundo, é isso. Tens que imaginar que as tuas personagens são pessoas que vivem naquele mundo e têm que agir perante aquilo que a vida deles, que é a história. Sim.
Olha, Sim. eu acho que a construção de personagens é dos passos ou das etapas mais importantes quando estamos a escrever um livro. Porque uma boa personagem pode salvar um livro, ou até pode salvar uma história que não é tão boa assim, ou que é mais mediana, mas como gostamos da personagem ou das personagens, vamos aquilo até ao fim. Isso eu acho que é muito importante. Perdermos algum tempo, ou bastante tempo, com essa parte. Eu concordo com o que o Ivo está a dizer. Eu acho que aquela literatura que me apresenta personagens perfeitas, eu torço logo o nariz, porque não são humanas. Os humanos têm coisas boas, têm coisas más. Temos medos, temos incertezas, temos qualidades, temos um bocadinho de tudo. Daquelas personagens que o rapaz é maravilhoso, fantástico, espetacular, e ela também é maravilhosa e tudo é fantástico. Pá, isso para mim é logo vir os olhos e uma coisa para o sítio. Portanto, eu perco um bocadinho de tempo na parte das personagens. Quando eu disse há bocadinho que tinha características todas delas, quer físicas, quer psicológicas, é mesmo muitas vezes um bloco de texto muito grande em que no fundo eu tenho que conhecer tudo daquela personagem. Isso tem que ser como se fosse um dos meus melhores livros, tenho que conhecê-la profundamente. Claro que não vou pôr aquele bloco de texto no livro, os leitores vão conhecendo a personagem ao longo das páginas, de forma direta, porque eu digo que ela é de cabelo amarelo, ou de forma indireta, porque vem com as ações da personagem, que ela é Boa pessoa. teimosa, por exemplo. Mas isso não é fácil às vezes de fazer. Construir uma boa personagem, a nossa cabeça às vezes ela pode ser fantástica e cinzenta e misteriosa, e depois não conseguimos passar essas características depois para o livro. Lá está, isso é uma das coisas que há bocadinho falámos, isso é algo que se vai aprendendo um bocadinho com o tempo. Mas É eu prático. pessoalmente acho que é muito importante ter não só boas personagens principais, como também boas personagens secundárias, e não tem que ser personagens com os quais necessariamente nos identifiquemos. Aliás, eu falei há bocado do Stephen King, que é perito em ter personagens psicopatas. Acho que poucos nós nos vamos identificar com o que ele mostra ali, mas gostamos das personagens, depois elas têm que ter comportamentos que façam sentido. Uma das coisas que menos gosto no livro é quando, no fim, a personagem tem uma atitude, um comportamento que vai completamente contra tudo aquilo que o autor nos mostrou da personagem ao longo de 300 páginas. Depois, de repente, tem uma atitude que não faz sentido nenhum. Pode ser a atitude correta e politicamente correta e bonita, mas não faz sentido nenhum com as 300 páginas que nos são apresentadas. Portanto, eu acho que é efetivamente difícil, às vezes, passar a personagem maravilhosa ou maravilhosamente complexa que temos na nossa cabeça e passá-la para as páginas para que os leitores a conheçam da mesma forma que nós. Por isso, é das coisas que tenho mais dificuldades e é daquilo onde se calhar perco mais tempo. E não é por acaso quando tenho um livro pronto, ou acho eu que está pronto, e mando aquela fase fantástica, que é mandá-lo para beta readers, uma das coisas que eu lhes peço é falem das personagens, o que é que acharam, o que é que gostaram, o que é que mudariam. Se têm esta perspectiva ou esta percepção daquela personagem que eu quero que vocês, leitores, tenham, é das coisas que eu tenho mais dificuldades e que eu tenho mais preocupações em conseguir. Um, Já que estão aqui vocês os dois, tu e o Ricardo, porque eu estive a ouvir o vosso podcast, e vocês disseram que o primeiro livro da primeira lei não era assim tão especial, e eu fiquei extremamente ofendido, porque existe uma personagem brilhante nesse livro que é o Glotka, que é das minhas personagens favoritas da fantasia, e ele carrega esse livro, essa trilogia nas costas. E ele é incrível, é uma personagem extremamente cinzenta e é incrível, é das minhas personagens favoritas na fantasia e é a minha personagem favorita da primeira lei, sem dúvida. O Olha, Glotka é incrível. também é lindo, mas o primeiro livro, que eu estava a dizer, já não lembro que eu e o Ricardo dissemos, mas é um bom Eles exemplo. disseram que depois, o primeiro que era mais fraco, mas que depois ficava muito melhor. Mas depois Eu adoro Abercrombie, acho que essa trilogia é boa, mas o primeiro livro, eu percebo quem leia até ao fim e depois não continua. Eu gosto muito do livro, atenção, e foi daqueles que me cativou, não digo na primeira página, mas nas primeiras, mas é mais pausado. A parte da magia, isso é típico do Abercrombie. A parte da magia não é bolas de fogo por todo lado, nem pouco mais ou menos, não é? exato. E lá está, temos personagens como o Lotka que não sabe se é bom, se é mau, se não é, o que é que ele quer. Que eu gosto desses Mas personagens. eu acho que ele se mantém muito fiel, o Glotka, ao que é, desde o início até ao fim. Existe uma evolução, mas existe aquela coisa que ele se mantém muito fiel ao que é desde o início ao fim. Eu acho que as grandes personagens da primeira lei são o Logan e o Glotka. Claro que existe também, agora não me estou a lembrar, daquele novo resito que acho que começa por ele também. Existe uma grande evolução dele também, mas o Glotka está extremamente bem escrito. E é uma personagem muito
sei lá, está mesmo interessante, é carismático. Ele é um filho da mãe, mesmo com as palavras todas, mas é mesmo muito interessante. Não achas que o segundo e o terceiro livro são melhores que o primeiro? Sim, sim, sim. Principalmente porque depois o Glotka é mudado para um cenário que ele não está habituado e depois é forçado a evoluir e essa parte também é mais interessante. Aliás, eu acho que a astrologia, que estamos agora a falar, que estava no guião de certeza, não é? Não, não. É um bom exemplo de livro de fantasia, que às vezes, como tem mundos muito ricos, o primeiro livro, temos que apresentar o mundo que estamos a descrever, não é? O primeiro livro, por norma, às vezes é mais descritivo, ou é mais preparado, porque lá está, tens que introduzir o novo mundo aos leitores. Mas depois, no segundo e terceiro, aquilo discorre muito melhor. Às vezes, em fantasia, não é um género imediato, daquela malta, eu quero um livrinho simples, 200 páginas, para ler um bocadinho antes de dormir. Às vezes, fantasia não tem essa não é tão imediato, vá. Às vezes, só no segundo livro é que a malta percebe a genialidade. Pá, aquele autor. Eu já percebo porque este autor é tão falado, tão elogiado. O primeiro livro foi assim meio. Foi bom, mas não foi incrível. Agora este segundo ou este terceiro estão a ser maravilhosos. Mas Fantasia também tem essa particularidade, digamos assim. acho que o Abercrombie introduziu bem ali o tom com o Glotka, mas sim, há partes assim mais tremidas no primeiro livro. Nessa parte eu concordo, mas acho que o Glotka Bem, lá está. manteve a qualidade. E é dos primeiros livros dele, portanto, Exato. quando lês o Abercrombie atual, notas uma evolução, que é o normal. Por falar em mundos de fantasia e ficção científica, vocês quais é que acham que são os desafios de criar assim? Eu acho que já tínhamos falado um bocadito há bocado, os desafios de criar mundos em fantasia e ficção científica. Também pergunto mais acerca disso porque eu sei que o Ivo teve pesquisa complicada quando foi para criar os mundos. Até foi confrontado com alguém que tentou apanhá-lo acerca do tamanho do planeta, já lá o que é que foi. E depois eu sei que também a pesquisa é importante na parte de criação de fantasia, eu pelo menos falo por mim, mas sem querer não entrar muito na conversa. E era mais a perguntar sobre isso. Olha, há um bocadinho aquela ideia, se calhar, errada e por desconhecimento, que criar mundos de fantasia é mais fácil, porque como está na nossa cabeça, não temos que perder muito tempo. Eu acho que talvez exatamente o contrário. Porque o mundo pode ser nosso, porque nós que criamos, somos uma espécie de Deus naquele mundo, mas as coisas têm que fazer sentido. E o Ivo já vai falar dos problemas que terá tido. Uh, Fantasia e ficção científica às vezes são géneros um bocadinho, para os autores, um bocadinho complicados, porque não são géneros de massas, não há vendas incríveis, mas a pouca malta que lê gosta mesmo do género, são mais exigentes e às vezes descobrem erros ou coisas que passaram, pormenores, que quem leu aquilo com atenção, e isso é ótimo, ainda bem que há malta que é mesmo muito apaixonada pela fantasia e pela ficção científica. E é por isso que quem escreve tem que se proteger um bocadinho, ou seja, não pode não pode correr o risco num determinado país, ou um reino, ou seja, um império, seja o que for, numa página dizer uma coisa e quase 10 páginas à frente dizer uma coisa que vai contradizer aquilo que já disse antes. Portanto, é o que eu disse há bocadinho, quando crio um mundo novo, eu tenho que, olha, como disse há bocado, como Deus daquele mundo, tenho que saber tudo sobre o mundo. Tudo tem que estar tudo documentado, tudo na minha cabeça. Eu muitas vezes, quando estou a escrever, tenho que ir dar as minhas notas só para confirmar que não estou a enganar-me. E já me aconteceu, depois, quando uma revisão perceber, não, isto não pode estar ali, este terreno não faz sentido, ou esta parte não faz sentido. Exatamente porque, ok, é ficção, é fictício, nasceu na minha cabeça, mas tudo tem que bater certo e fazer sentido. Senão vai haver uma pessoa que se calhar vai ler, vai perceber, vai descobrir e o livro, não digo que perca valor, mas perde um bocadinho de qualidade. Vá. Portanto, eu acho que é uma responsabilidade grande e ao contrário do que algumas pessoas possam eventualmente pensar, eu como escritor de vários géneros diferentes, é mais fácil para mim escrever um livro em Salzburgo em 1947, porque aí tenho a dificuldade de ter que dar uma imagem realista de como aconteceu para que o historiador que mais sabe sobre aquele período não encontre nenhuma falha histórica. Mas está ali. Eu não tenho que criar regras. Já existe, o mundo é assim, eu tenho só que procurar descobrir e saber e conhecer como é que era na altura. Quando sou eu que crio, não tenho onde ir procurar e, portanto, tenho que ter muito cuidado para não cair em contradições. Isso às vezes não é fácil. Não sei se respondi, Nuno, já perdi metade da pergunta. Não, não.
Pá, um bocadinho, sei lá, acho que a maior dificuldade quando escreves fantasia ou ficção científica e estás a criar o teu mundo de raiz, acho que a maior dificuldade é não cair em clichês, em seres original, porque opá, cada vez mais já tudo foi feito, não é? E tu queres que o teu mundo se destaque por alguma coisa em especial e opá, é complicado. Imagina, hoje em dia escrever uma high fantasy com raças diferentes e não sei o que é muito complicado tu não teres elfos e anões, não é? Tipo, é aquele go-to, não é? Porque que está enraizado em nós e hoje em dia já não tens elfos, tens fey, que são exatamente a mesma coisa, só que têm outro nome. E pronto, fica um bocadinho difícil fugir a mais do mesmo sem tu realmente dedicares algum tempo a isso e pensares nisso com calma e tentares deitar fora, esvaziar a tua cabeça de tudo aquilo que já existe e criar uma coisa de novo. No meu caso, da ficção científica, opá, o meu livro tem coisas muito inventadas, tipo os Xenon Elementos, a Kernelite e tudo mais, aquilo é completamente fantasioso, mas eu quero uma base real para o meu mundo. O meu mundo parte de um futuro longínquo, mas é um futuro que parte do nosso presente. Então eu quero que as coisas façam sentido do ponto de vista de química, de física, de cenas de espaço e coisas e tal. E, opá, claro que preciso que as viagens interplanetárias sejam rápidas e ninguém fique tipo 3 livros a ir de um sítio para o outro, pronto. E aí entra a Kernelite e a Kernelite faz cenas, não é? Mas não me dava jeito que o planeta fosse demasiado grande porque fiz o mapa para ser o mapa, aquele é o mapa do planeta e ao mesmo tempo não quero aquilo extremamente vasto, por isso o planeta acaba por ser pequeno, mas tinha mais horas no dia e depois houve essa tal situação. Eu penso que foi com o tamanho do planeta e com o seu movimento de rotação que houve pessoal a questionar se isso podia ser assim, se não podia, e eu fui ver se podia. E já não sei dizer se foi essa a situação em concreto, mas sei que surgiu-me essa dúvida de género, isto é possível? E na altura nem foi com AI, foi tipo tardes e tardes de Wikipédias e artigos e não sei o quê, a ver se um exoplaneta podia ter mais horas no dia e ao mesmo tempo ser mais pequeno e já não sei. Sei que pode. Eu dizia lá, não pus referências bibliográficas, mas Temos que começar a pôr. Não foste ao ChatGPT, porque isso não. isso tem coisas erradas. Pesquisa, já agora, pesquisa para livros em AI é perigoso. Pois, sim, sem dúvida. A probabilidade de levar ali com banhadeira. Mas pronto, lá. Mas olha, eu tenho outra engraçada. Eu na altura, há lá uma parte logo no início em que o Tony vai visitar um amigo que é mecânico e eu tinha, no autopublicado ainda está assim, acho, lá o Jeff, acho que é Jeff que o homenzinho se chama, sai debaixo do carro elétrico e sai cheio de óleo e não sei o quê. E depois um colega meu estava-lhe a ler essa parte e ele falou, óleo porquê? Carro elétrico não tem motor tradicional, não há óleo para ser molado e não sei o quê. Então depois mudei e ele sai sujo, já não sei com o que é, não sei se é tipo de líquido de bateria, fluido de bateria ou qualquer coisa, já não sei, mas já não é óleo. Porque, opá, é aquela coisa, tipo, um gajo debaixo de um carro sai com óleo, certo? Mas pronto. Ok. Agora tem mais a ver com a parte do mercado. Eu acho que a ficção especulativa não enfrenta tanto as dificuldades no mercado internacional, porque existem autores que vendem bastante bem no mercado internacional. Mas quais é que vocês acham que são os desafios no mercado português para a ficção especulativa? Olha, os livros venderem bem, sem precisarem ter uma série ou um filme, para as massas verem. Porque aqui parece que há um bocadinho. Quando dizem os portugueses não gostam de fazer fantasia ou ficção científica. Não, é mentira, gostam. Tanto é que as grandes séries internacionais cá também têm sucesso. Sim.
Yeah. Eu acho que os portugueses parece que precisam de validação exterior. Ok, isto é bom porque tem filme. O Witcher agora é bom porque há uma série na Netflix. Quando há essa validação audiovisual, a malta compra e aí vende bem, e vende bastante bem, quem tem acesso a tabelas de vendas. Quando não tem, parece que para nós portugueses, não é tão bom, não é? Que não é tão bom, não merece a nossa atenção. Quem tem acesso a vendas vê que, infelizmente, ainda é um género de nicho. Nos últimos anos, em Portugal, tem-se lido mais e comprado ligeiramente. As vendas têm subido, isso é ótimo, como é óbvio. E acho que as redes sociais, as redes sociais têm certamente impacto nesta melhoria. Mas nos géneros onde se vê estas mudanças, estas melhorias, curiosamente, a fantasia e a ficção científica mesmo não são muito contempladas com este. Há outros géneros que sim, que têm vendido bastante melhor e ainda bem. A fantasia mais pura e dura, digamos assim, a ficção científica, continua a ser um género de nicho. Claro que há autores que conseguem fugir a este destino, digamos assim, mas portugueses não quero agora dizer assim definitivamente, mas não há muitos que possam se gabar de como eu li fantasia, vendi muito e etc. Pronto. É uma questão de mentalidade também, se calhar, mas os dados que existem acho que não são negativos e, portanto, acho que podemos alojar e pensar que, se calhar, nos próximos anos, não acho que vai haver um boom de fantasia portuguesa, gostava, mas não me parece, mas pelo menos haver condições para se vender melhor e para que hajam outros autores a aparecer. Se isso acontecer, já é bastante bom. Mas acho que o principal desafio é este, é vender os nossos livros. E se não vendermos, não há outros. Pronto. Nesta não tenho assim muito a acrescentar. É um bocadinho por aí. Há muito essa necessidade, como a Francisco estava a dizer, dessa validação exterior. Parece que as pessoas só descobrem as coisas quando surge a série, quando surge o filme. Mas isso a nível global, não é? Mas em Portugal acho que isso ainda se sente mais. Então, tens muitos autores. Agora, saindo da esfera dos autores portugueses, tens muitos autores que lá fora são autores de fantasia. Vendem muito bem, são best-sellers, chegam cá e têm vendas miseráveis. Às vezes parece que não, porque vemos editores fazer muita publicidade, e fazem bem, como é óbvio, ainda bem que fazem, mas no que interessa, que é números de vendas, às vezes nós olhamos para aquilo e pensamos, isto se calhar nem pagou a tradução. Eu posso falar de um autor em concreto. O Mark Lawrence vende muito bem lá fora e vendeu muito bem no Reino Unido. E cá em Portugal ele vende a primeira trilogia, a trilogia dos Espinhos, foi traduzida toda. A segunda trilogia, que é a Red Queen's War, não acabou de ser traduzida, infelizmente, porque é uma trilogia muito boa. E depois a trilogia que veio a seguir é essa, que é a Book of the Ancestor, que é muito interessante. É extremamente interessante e é muito boa. O trabalho dele todo é boa. Nem sequer chegou cá. Ele já tem lançado, ele lança basicamente trilogias, ele lança um livro basicamente todos os anos. Infelizmente não chega cá. Ele é um autor extremamente talentoso e escreve muito bem. Ele tem tipo uma prosa poética, ele trabalha a personagens muito bem. Pronto, é uma pena. É uma pena. Bem, como ele, há muitos outros, e a verdade é que nós às vezes refilamos, e com razão, quando uma editora deixa de lançar uma série de fantasia que nós gostamos. Agora, se calhar o género que mais prejuízo terá a editores portugueses é capaz de ser fantasia. E há muitas editoras que até, por respeito aos leitores, até tentam continuar, lançam mais um e mais outro, e depois param ao meio, ou não param de todo. Nós ficamos chateados quando eles param, mas depois quando vemos as vendas percebemos porquê. Porque há editoras com mais poder financeiro que outras, como é óbvio, há umas que são grandes chancelas internacionais e conseguem buscar dinheiro de sítio, outras que são portuguesas não têm essa facilidade. Mas nesse aspecto acho que temos ainda, em termos de hábitos de leitura, somos efetivamente um povo que ainda lê pouco estes géneros. Mesmo esperamos que agora possa mudar um bocadinho. Na ficção científica também acho que também acontece um bocado isso. É um bocado pior, não é? Acho que ainda é pior. Pronto. Exato. Ora bem, eu tenho agora ia mais perguntar.
Acho que isso é uma pergunta um pouco mais curta, que era se existem trabalhos de ficção especulativa, quer seja de fantasia, ficção científica, recentes, quer seja de autores nacionais, quer de autores internacionais, que vos tenham marcado pela positiva. Repete lá a pergunta que eu fui ali chamar ali em baixo. Se existiram autores ou livros recentes, quer autores internacionais ou nacionais, que vos tenham marcado. O que é para ti recente? Os últimos, sei lá, 5 anos, 10 anos, recente. 10 anos recente. 10 anos, se calhar não. Epá, olha, Hunger Games. Eu gostei muito daquele, como é que se chama? Irmandade de Manel. Gostei muito. Não, olha, recente, internacional, tens a vontade de muitos do James Ilsington. Que gostei muito. O final. Eu quero ler, mas ainda não li, está na minha lista. O final, sem spoilers, estava à espera de outra coisa. Autores portugueses, temos a vocês dois, temos o Ricardo, está aqui também a fingir conversa. E lá está, houve uma aposta em autores portugueses que eu já li provavelmente centenas de livros de fantasia e posso dizer que o do Nuno, do Ivo, do Ricardo não ficam nada abaixo de livros de autores internacionais. O da Teresa é um romantasy que eu não adoro, mas gostei do livro dela. Portanto, também se escreve bem em português e é o leitor da oportunidade. Mas posso falar deixa estes 4 nomes portugueses e a vontade de muitos, para responder à pergunta. Eu, a nível internacional, assim, não eu tenho lido mais nacional nestes últimos tempos. E é um bocadinho na ótica do que o Francisco está a dizer. Tipo, os vossos. O do Ricardo eu adorei. Este ano foi o melhor livro que li, para já. Mas também gostei muito do da Patrícia, da duologia da Elisa também. Internacional, estou aqui assim a puxar pela cabeça, mas eu não tenho lido assim nada por aí além. Tenho lido Stephen King, mas isso já leio desde sempre e já não consigo ficar extremamente fascinado com nenhum livro dele. Tipo, gosto de todos, mas acho que não houve assim. Sei lá, olha, por exemplo, isto já foi para aí há 1 ano ou 2, o Conto de Fadas dele. É diferente do que. É muito diferente do que eu estava à espera. Não foge totalmente ao que é Stephen King, mas eu acho que é um bom livro para muita gente que tem receio de começar com Stephen King porque acha que Stephen King vai ser terror e tudo mais. Aquilo é um conto de fadas mais cru. Diferente do habitual, mas e ali é uma espécie de realismo mágico, não é? Porque há um portal para um mundo diferente e pronto, talvez esse seja assim uma coisa que me fascinou mais a nível internacional nos últimos tempos. Não me ocorre assim mesmo mais nada. Agora esta pergunta era mais para autores que queiram escrever ficção especulativa e os vossos conselhos para esses autores. Leiam, isso é o conselho primordial. Leiam bastante, sobretudo no género em que planeiam lançar-se. Mas diria que até mesmo noutros géneros, porque costumamos tirar boas ideias, pelo menos falo por mim, mesmo de outros géneros. Acho que dá sempre para dar um tempero extra àquilo que queremos escrever. Tentem ter... não vos vou dizer, como o Luís costuma dizer, escrevam 200 palavras por dia, não sei o que é, não vos vou dizer isso, eu não faço isso, não consigo, mas se conseguirem ter alguma disciplina na vossa vida, não digo que não, mas não sei se é necessário todos os dias, porque, como o Francisco disse já várias vezes, uma pessoa às vezes chega a casa, só tem aquele minuto de silêncio às 11 da noite e está estafado
e nem consegue manter os olhos abertos e se calhar não vai ser a melhor altura para escrever. Mas se calhar se te martirizaste a trabalhar a semana toda e até tens o fim de semana livre e o tempo lá fora nem está muito convidativo, se calhar aproveitas o fim de semana para escrever. Pá, não ponham os ovos todos nesse cesto, mas não desistam. Olha, para além do conselho do livro, que acho que é o primeiro de todos, faz um bocadinho de confusão, já estou a ser um bocado velho do dele, faz um bocadinho de confusão aquela malta que lança um livro, escreve um livro, e diz algum cachê, mas eu nem leio muito, eu leio pouco, Isso. faz-me um bocado de confusão e às vezes quando leio o livro dessa pessoa percebo que deve ter mais um bocadinho. Acho que é mesmo muito importante porque é um ofício que exige, para além de treino, exige alguma competência. Claro que depois é complementado com outras leituras, com revisão profissional, não temos ninguém é perfeito, não é sempre a ver. Uma coisa é uma gralha, acontece, a coisa é percebemos, este tipo não sabe escrever muito bem. São coisas um bocadinho diferentes. Para a leitura é fulcral, aliás, primeiro somos todos leitores e só depois é que somos escritores. Para além disso, eu acho que quem temos que gostar, pronto, é talvez o trabalho que mais horas nos tira e que menos dinheiro nos dá. Se tivermos o binómio tempo e dinheiro, não é por aqui que vamos governarmos. Portanto, eu acho que quem escreve é mesmo porque gosta. E por gostar, se gostamos e foi algo que nos saiba bem, no momento de escrever algo que nos saiba bem, acho que fazem muito bem escrever e acho que fazem muito bem a tentar publicar, seja em que formato for. Todos os formatos são válidos, às vezes começa-se num e depois sobe-se aos poucos para outros. Mas se temos um livro que achamos que está bom, já lemos o que tem outras pessoas para ler e achamos que está no ponto, acho que sim, faz todo sentido publicá-lo, seja de que forma for. Conselhos, deem o livro a ler a outras pessoas, principalmente pessoas que têm hábitos de leitura. Dar à vossa avó, gosta muito de vocês, diz bem tudo o que vocês fazem, não é a melhor leitura aberta do mundo, se querem arranjar pessoas mesmo que gostem daquele livros daquele género. Não tenham pressa, porque quando vão lançar um livro é preciso alguma coragem, porque a partir que lançamos é do mundo, qualquer pessoa pode ler, e vamos estar preparados para todo tipo de comentários, desde a malta que adora e que venera o livro até a malta que testa e às vezes há comentários e avaliações que achamos que nem são muito justas que a pessoa nem lê o livro sequer, e há outras que são, portanto temos de estar um bocadinho habituados a isso tudo e não tem muita pressa em lançar no sentido de mais vale perder mais tempo, mas o livro ter mais qualidade, ter sido mais revisto, ter sido lido para mais pessoas, depois ficarmos a lamentar-nos que o livro foi lançado antes do tempo. Aí depois é procurar editoras certas que publicam aquele género de livros, não ter receio de chatear autores que já passaram pelo mesmo, porque a maior parte, se não quase todos os autores que eu fui conhecendo aqui nos últimos tempos, é tudo malta simpática, portanto não tenham vergonha de pedir conselhos, ou naquilo que puder ajudar, estamos cá para isso, nem que seja para não cometerem os mesmos erros, nós se calhar já cometemos, não é? E no fundo estarem o melhor informados possível, que a informação é poder, como dizem o outro, e quanto mais preparados estiverem, melhor. E boa sorte para quem quer publicar. Estou numa fase boa também, agora algo mais positivo. Se a altura vou publicar em Portugal é agora, porque há várias editoras, felizmente, a publicar outras portugueses. Portanto, olha, façam isso. Ok. Mais duas perguntas antes de vos entregar ao chat. Tem mais a ver com a versatilidade dos autores. E acho que vocês são pessoas ideais para vos perguntar isto. Mas o Francisco tem o privilégio de ter publicado em vários géneros. Como é que vocês veem a versatilidade de um autor e acham que isso ajuda ou prejudica a estabelecer, por exemplo, um público e a criar os leitores e assim? Olha, boa pergunta. Eu acho que um autor que escreva sempre o mesmo género acaba por ser mais fácil de fidelizar o público, até porque os leitores, ok, aquele é o Zé, escreve thrillers. Pronto, quem gosta de thrillers sabe ter o Zé. Exatamente, esse senhor, por exemplo, não foi o mais versátil deste mundo. Eu pessoalmente, como lá está, felizmente não preciso disto de livros para viver, se precisasse, estava debaixo de uma ponte qualquer. Portanto, eu dou-me ao luxo de escrever aquilo que me apetece e que gosto, e ele escrevesse sempre o mesmo género e me fartar. Posso dizer, depois de estar 3 anos a pesquisar para os Bastardos de Hitler, a última coisa que me apetece agora é escrever um romance histórico. Portanto, aqui para o outro lado. Tenho esse privilégio no sentido em que não, felizmente também, sair de emergência, tenho deixado farejar para outros sítios, não é? Que às vezes querem utilizar um determinado escritor ou um determinado género
E depois, mesmo que ele queira, pode não conseguir fugir, porque a verdade é essa. Eu agora, se disser ao Luís, olha, tenho aqui um romance erótico fantástico para ti. Se ele não quiser, não tenho, mas posso ir. Se ele não quiser publicar, eu posso ter o romance erótico à vontade, que fica no meu computador. Portanto, também tem que ser essa liberdade dada pelos editores, pelas editoras. Mas acho que sim, eu acho que um escritor, pelo menos falo por mim, eu escrevendo de outros géneros, ajuda-me a ser melhor escritor, acho eu. Não acho que seja obrigatório, tanto isso, tanto é que há muita gente que faz carreira neste mundo e escreve sempre o mesmo género. Eu até admiro essas pessoas no sentido em que, epá, eu se fosse escrever thrillers e escrevesse 20 thrillers, eu ao 20º já não sei o que mais escrever. Portanto, que livros tão bonitos, sim senhor. Portanto, eu acho que... Andréia estava a elogiar. Temos aqui 3 pessoas a falar de fantasia. mas pronto, já me perdi. Acho que foi fantástica a minha intervenção. Estou cansado, estou com soninho e agora é o isso. Perdi-me. Agora estava a pensar em... Era sobre a versatilidade. Sim, versatilidade. Então, há algum conforto em ler sempre o mesmo? Eu gosto mais do que... e já vos disse há bocado, aliás, abrimos com isso. Ler sempre o mesmo. Há aqui a meio um livro qualquer em que, acho que é neste, em que já sei que vai haver tragédia no fim e então a meio a irmã do protagonista tosse e eu disse, vai morrer, e ela depois tem um cancro qualquer ou qualquer coisa, já não sei, já não me lembro bem. Isto depois mistura-se tudo um bocado. Eu procuro no que leio, e por exemplo o Stephen King é um bom exemplo disso e eu gosto do Stephen King por causa disso. Os livros dele, ele escreve muito sobre terror e muito sobre um terror intrínseco à natureza humana, até mais do que o sobrenatural, mas os livros dele tu consegues dividir tipo em 3 ou 4 moldes diferentes. Às vezes tens monstros, outras vezes tens uma coisa mais de isolamento, às vezes tens uma coisa mais ligada à religião, às vezes mais um toque de fantasia, às vezes mais um toque de policial e tu consegues perceber este é mais como este e nem tudo é... Aliás, não há nada que nele... Às vezes há assim, algumas coisas que são parecidas a coisas que ele já te habituou, mas vai-te entregando sempre coisas diferentes, embora seja a mesma voz de autor na maioria das vezes. Mas eu gosto dessa versatilidade, eu acho que ajuda a perceber que o escritor consegue escrever mais do que sempre o mesmo. Porque eu acho que quando estás a escrever sempre o mesmo, há um número finito de formas de te reinventar. E se não começas realmente a tentar coisas diferentes, vais chegar ao ponto em que é isto outra vez, gostei mais de antes, isto agora já não coisa. E tens essa fadiga, que é o que acontece, por exemplo, acontece em filmes também, tens o universo cinemático da Marvel está a sofrer disto nestes últimos anos, que tiveste aquele tipo de histórias que vais a ver e é quase sempre o mesmo molde de história, mas vai-te enganando porque o conteúdo até é fixe e puxa. Depois tens aquele crescendo épico do Infinity War e do Endgame, e depois desceu e tens agora filmes a introduzir novos personagens e assim, e não puxam tanto como o outro. E claro que é impossível fazer 3 Endgames por ano, mas é normal que há também alguma saturação desse tipo de conteúdo e faz parte de tudo. E se não havendo essa versatilidade e esse reinventar, acho que é inevitável cair nisso. Esta última pergunta tinha mais a ver com que
em que outros géneros vocês se imaginam a escrever? Porque eu lembro-me de ouvir um podcast do Francisco que ele falava que tinha uma ideia de um projeto de um thriller. Isso já foi entregue à editora. Estou à espera que leiam e que me digam se querem comprar ou não. Lá. Quantos mais anos é que eu me vejo a escrever? Epá, olha. Em que géneros? Em que géneros? Em que género? Estou bocado aí, pá, já acordei muito cedo. Eu já nem ouvo bem. Já nem ouço. Não, olha, eu escrevo aquilo que gosto de ler. Porque já que eu perder muito tempo com o livro, tem que ser algo que me dê prazer. Eu acho que é um pensamento válido e eu admiro os escritores que fazem isso, que olham para o mercado que está a vender neste momento. Quais são os trolls que estão na moda? O que é que vai render bem? Tu escreves um livro desse género. Eu acho que não ia conseguir fazer isso. Ou eu acho que não queria. Eu também não, mas é porque demoro 10 anos a escrever alguma coisa. Pois, quando acabasse já tinha mudado as trocas todas. Eu admiro quem faz isso e acho que é importante. Quem quer ter uma carreira literária tem que olhar necessariamente para as tendências do mercado, não há outra hipótese. Eu também gostava de ter uma carreirazinha literária no sentido em que gostava que houvesse interesse nos livros que eu escrevo. Portanto, vejo-me a escrever fantasia, ficção científica, livros históricos, thrillers, que é o que eu gosto. Não sei se algum dia vou fugir daqui, mas sinceramente acho que não. Eu acho que vocês dois também têm potencial para o erótico, tanto o Ivo como... Eu tinha um projeto de romance erótico com o Pedro Catalão Moura, o Ricardo, exato, quando soube que nos quis se juntar. O Ivo tem uma ideia genial que eu acho que ele deveria explorar. Eu tenho uma ideia que é uma ideia para um pseudónimo, que é o Peida McFadden. Eu acho brutal. Acho que nos devemos juntar todos. Ivo, isto é tipo a orgia literária, vem também. Já somos 3, tu és o quarto. O Nuno, se quiser fazer parte da orgia literária, também é bem-vindo. Cada um com o seu dono, claro. E acho que temos tudo para rompante aqui nos escaparates do que é FNAC e Bertrand. Deixa-lhes falar nós do Código Nós temos aqui já algumas ideias para títulos, mas pronto, não vou dizer aqui que... Olha, vamos deixar com o chat. A Andreia tinha aqui uma pergunta que era: se acham difícil surpreender os leitores? Se é difícil criar plots inesperados em fantasia ou ficção científica? Olha, o Ivo falou isso há bocadinho, não é? Já foi escrita muita coisa, mas eu acho que isso é transversal aos géneros todos, ou quase todos. Eu acho que temos de ter cuidado, podemos inspirar-nos no que já foi escrito, mas não copiar, não é? Não vou agora escrever um livro sobre um feiticeiro com óculos redondos e que tem um amigo ruivo, não vai dar, não é? Ou sobre um grupo que tem um anel e quer pôr um anel num vulcão, não vão dizer para essas coisas, mas pelo menos de acordo com a minha experiência, quando sempre que estive a escrever ou desenvolver uma cena de fantasia ou agora ao meio de ficção científica, não senti dificuldades em criar coisas novas, para já. Porque lá está, como disse há bocadinho, primeiro tenho uma ideia que quero para o livro e só depois é que começo a desenvolver a história. Mas acredito que imaginem que me pedem um livro de fantasia a cada 2 ou 3 anos. Será mais difícil arranjar ideias novas. Mas seria fantástico chegar aí, que não já tinham vendido. Eu para já gostava mesmo só de conseguir publicar tudo aquilo que tenho para aqui, mas ainda não senti essa dificuldade. Há uma pergunta da avó também interessante. Instagram. Então, para quando vou? Posso responder. Há uma ideia que neste momento está apenas na minha cabeça, que é um sítio terrível para ter ideias lá guardadas, depois desaparecem, para uma eventual sequela do meio, e por acaso a minha cabeça chamava-se Avó, mas era a brincar, devido que este título fosse para a frente. Que seria uns anos depois do final do meio. Se vai ser real, tenho sérias dúvidas, mas acho que porque seria um livro mesmo muito diferente do meio, um livro de ação em que estão dois grupos a fugir e a tentar sobreviver. Este seria num planeta distante a construir uma nova civilização. Portanto, seria um livro, seria uma sequela completamente diferente, que acho que não existe muito. Mas lá está, é só ideia, e para essa ideia ser materializada, o meio teria que... eu neste momento da minha vida, e acho que o Ivo estará igual, eu não vou estar a perder centenas de horas, porque isto, às vezes tem milhares de horas de escrever um livro e depois ninguém o quer. Portanto, eu só vou dar o meu trabalho de perder centenas de horas ou milhares de horas com um livro, caso saiba de antemão, ok, isto, aquela editora quer.
estar a perder este tempo todo para ninguém publicar, epá, um bocadinho perder tempo. Eu pelo menos falo por mim. Eu gostei da parte da mãe e do mundo em si. Eu acho que seria interessante se tu explorasses essa parte do mundo da ficção científica com aquela intenção que tinhas no início, com a parte mais sombria da ficção científica em si. A ideia é precisamente essa. Pois, Pronto, eu achei isso muito interessante. mas tinha que haver público, lá está, não vou estar agora. Nem sequer tenho. Depois que haver uma avó, iria Só para precisar para aí nós, de 3 escreve anos. só para nós. Exato, pelo menos da minha parte eu tinha Se muito pedirem interesse. com jeitinho, eu escrevo para vocês. Pá, Olha, estou-te a perguntar sobre o título do segundo livro, Ivo. eu Também vi. tem morte. Quanto àquilo de surpreender os leitores, pronto, eu já falei um bocadinho sobre isso, mas quanto ao surpreender num plot twist. Os plot twists em si, acho que tem muito que se lhe diga, porque tu podes simplesmente fazer um plot twist que cai do céu, mas eu não gosto de ler isso. Imaginem num whodunit que tens 10 pessoas ali e sabes que alguém matou e não sei o quê, e de repente depois no fim é alguém de quem nunca se falou e existia um gajo dentro da parede e aparecia e matou alguém. Tem que haver algum foreshadowing para isso. Até podia acontecer isso, mas tem que se falar que essa pessoa existia, tem que haver alguém a escutar esses ruídos. Eu acho que um bom twist tem que haver algumas pessoas mais perspicazes que o consigam descobrir. Mas não todas. Não tens que fazer algum foreshadowing, mas não podes entregar o twist de mão beijada. Pronto, vai um bocadinho da maneira como vais. Não demasiado, não demasiado pouco. Quanto ao título do segundo, idealmente não terá morte no nome, não é para seguir nesse sentido. Terá morte no enredo, terá bastante morte no enredo, quer de uma personagem dos personagens principais, quer de uma personagem secundária bastante não muito secundária. Mas não, no título não terá morte no nome, à partida, assim, não posso falar a 100% sobre o título porque não depende só de mim, depende depois do que a editora quiser fazer, mas o título que eu tenho pensado é O Despertar do Profeta. Já está pensado assim há muito tempo, mas não estou a 100% com aquilo, por isso pode sempre mudar. Olha, que esse título já tinha pensado nele, mas para o nosso romance erótico. Portanto, quer lançar primeiro, fica com o título. Ok. Mas é não despertar diferente. Sim. Bem, não sei se há mais perguntas para o Francisco e para o Ivo. Não havendo. Eu tenho que fazer uma cesta, a avó também, certeza. Exato. E eu tenho que ir verter águas, que eu já vi para aí 2 litros de água enquanto aqui estou. Olha, Nuno, se acabares agora, acaba em grande, que é o Ivo a dizer que Exato. O Ivo a dizer eu acho verter que é a águas. melhor frase possível para acabar uma live literária. Exato. Também já vos roubei muito tempo. E agradeço a vossa presença e a presença de todos que viram ao vivo. Depois podem ver no meu Instagram, fica gravado. Agradecer ao Francisco, ao Ivo pela presença, pelas respostas muito sábias, muito elaboradas, sem nenhum desvio. Zero desvios. Pronto. Em princípio, eu e o Ivo podem nos encontrar na Feira do Livro do Porto. O Francisco estará connosco em pensamento. Olha, espetáculo. Mas podem encontrar lá os livros do Francisco no stand da saída de emergência e recomendo para comprarem, para lerem. Eu irei comprar os Bastardos de Hitler, como já tinha dito.
vai ser uma das compras. E confiar a família toda. Acho que ficava bem. Muito obrigado novamente a todos e espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços. Tchau, pessoal.